Hare Krishna, Haribo. Bom dia, pessoal do Rio de Janeiro, bom dia, Brasil. Mais uma vez estamos aqui. Vamos aqui nessa live aqui, nessa aula chamada Bhagavata. Tá bom? Vamos cantar um pouquinho então. Vou pegar o harmônio aqui. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vrajanarandana Yashodanandana Vrajanarandana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vrajanarandana Yashodanandana Vrajanarandana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Gauranitai 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 Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Jaya Subhadra Ola Premanande Hari Hari Bo Hare Krishna. Então, pessoal, vamos lá. A leitura do Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, Srimad Bhagavatam, terceiro canto, quinto capítulo. Hoje vamos ler dois versos, tá? Vamos ler o verso 18 e 19. Prabhupada Vyoma me pediu para ler dois versos. Era só um, mas ficaram dois versos. Maitreya uvacha sadhu pristam tvaya sadhu lokanta sadhu anugrinata kirtim vitam ata loke atmanu dokshajatmanam. Tradução, significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Shri Maitreya disse: ó Vidura, todas as glórias a ti. Perguntaste-me sobre a maior de todas as bondades, e assim mostraste sua misericórdia, tanto para com o mundo, quanto para comigo, porque tua mente está sempre absorta
os pensamentos da transcendência. O meu comentário aqui. Maitreya era experiente na ciência da transcendência. Maitreya, que era experiente na ciência da transcendência, pôde entender que a mente de Vidura estava totalmente absorta na transcendência. A Dokshadya significa aquilo que transcende os limites da percepção dos sentidos, ou a experiência sensória. O Senhor é transcendental à nossa experiência sensória, mas ele se revela ao devoto sincero. Porque Vidura estava sempre absorto pensando no Senhor, Maitreya pôde apreciar o valor transcendental de Vidura. Ele apreciou as valiosas perguntas de Vidura e assim agradeceu-lhe com muita honra. Vou ler o verso seguinte, depois fala no comentário, tá? Verso 19 é o seguinte: Naitat chitram tvai kshatha badarayana viryate grihito nanya bhavena yatvaya hari ishvara. Tradução: ó Vidura, não é nada surpreendente que tenhas aceitado o Senhor, assim, sem desviar o pensamento. Vou repetir. Ó Vidura, não é nada surpreendente que tenhas aceitado o Senhor assim, sem desviar o pensamento, pois nasceste do sêmen de Vyasadeva. Comentário: o valor de uma eminente ascendência e de um nascimento nobre é estimado aqui em relação ao nascimento de Vidura. A cultura de um ser humano começa quando o pai introduz o seu sêmen no ventre da mãe. De acordo com o seu status de trabalho, uma entidade viva é colocada no sêmen de um determinado pai. E como Vidura não era uma entidade viva comum, foi-lhe dada a oportunidade de nascer do sêmen de Vyasa. O nascimento de um ser humano é uma grande ciência, motivo pelo qual a preparação do ato de fecundação, segundo o ritual védico chamado Garbhadana Samskara, é muito importante para se produzir uma boa população. O problema não é impedir o crescimento da população, mas sim produzir uma boa população ao nível de Vidura, Vyasa e Maitreya. Não há necessidade de impedir o crescimento da população se os filhos nascem com seres humanos, com todas as precauções relativas a seu nascimento. Assim, o assim chamado controle da natalidade é não apenas vicioso, como também inútil. Olha, detonou já. Oma Gyana Timirandasya Garanjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hridayananda Goswami Chinamane Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dasasiddhanta Nashini Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Chinamane Namaste Saraswati Devi Guravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatari Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Repetir a tradução dos dois versos. Shri Maitreya disse: ó Vidura, todas as glórias a ti, perguntaste-me sobre a maior de todas as bondades, e assim mostraste tua misericórdia, tanto para com o mundo quanto para comigo, porque tua mente está sempre absorta nos pensamentos da transcendência. Ó Vidura, não é nada surpreendente que tenhas aceitado o Senhor assim, sem desviar o pensamento, pois nasceste do sêmen de Vyasadeva. Muita coisa bacana foi falada aqui, hein? Primeiro aqui, o Maitreya ele glorificou a Vidura por suas perguntas, né? Que eram, como ele fala, que eram benéficas para todo mundo, inclusive para o próprio Maitreya. Ele falou assim: puxa vida, que perguntas incríveis. Que perguntas incríveis você fez aqui, né? Então, assim,
O orador também, o orador tem que ser qualificado para ter uma boa discussão filosófica assim, né? Inclusive toco sobre Krishna, né? Um Krishna, uma Krishna Kata, aqui vai ter um Krishna, está tendo um Krishna Kata aqui. Tanto o orador quanto a audiência tem que ser qualificada, né? Não pode ser. Se você vai falar uma pessoa ateísta, infiel, a conversa não anda, né? Meu mestre espiritual fala isso, né? Que as pessoas elas duvidam de tudo, né? Assim, tudo que você fala com ela, a pessoa materialista, ela pode duvidar de tudo. Você fala para ela assim, olha, a água ferve a 100 graus centígrados. O cara fala, não, eu duvido. Aí você pega a água para ferver, pega o termômetro, põe lá, quando dá 100 graus centígrados, a água ferve, né? Aí o cara pode falar assim, não, eu duvido que esse termômetro aí não esteja sido falsificado. Esse termômetro é furado. Aí você vai fazer um teste no termômetro para mostrar que o termômetro é autêntico. Aí a pessoa pode duvidar que a empresa que fez o teste também não é fidedigna. Então ela mascarou o resultado, né? Mudou o resultado. Então quer dizer, isso fala que quem fez essa afirmação foi o próprio Aristóteles, né? Grande filósofo Aristóteles, fala que a dúvida você pode regredir. Então a conversa não vai para frente, vai para trás. Estou falando aqui sobre audiência. Se a audiência é assim, totalmente descrente, de duvidar de tudo, então a conversa não vai para frente. Você quer falar uma coisa, eu dei um exemplo aqui, você quer provar que a água ferve a 100 graus centígrados, e a pessoa duvida e vai regredindo e não tem e não tem fim para trás, a coisa vai para trás eternamente. Então a conversa não anda. Então tem que ter essa audiência qualificada, né, para discutir esses tópicos. E outro ponto que ele falou aqui, está glorificando o nascimento de Vidura, né? Nós sabemos que Vidura é filho de Vyasadeva, nasceu do sêmen de Vyasadeva. Então essa história vai continuar, porque no próximo verso, eu li o próximo verso, vai falar sobre isso, né? Vai falar sobre o nascimento de Vidura, como é que deu, né, o nascimento de Vidura, né? Porque Vidura é filho de Vyasadeva na realidade é uma criada, né? Porque Vidura, na realidade Vidura é o próprio Jamaraj, que foi amaldiçoado, vai ser falado depois, vai nascer como Shuddha, então, mas mesmo assim, ele herdou as qualidades divinas do pai, que é o próprio Vyasadeva, né? Assim, é incrível isso, né? Então, Prabhupada, no significado, ele fala, né, a importância de ter um bom preparo para gerar um filho, né? Você não deve gerar um filho assim, sem nenhum preparo. O casal deve, o ideal, né, de devoto, deve preparar mesmo. O devoto cantar bastante Hare Krishna, né? Cantar bastante Hare Krishna antes de gerar um filho, né? É legal isso. Então o Prabhupada fala que se você se prepara assim, você vai, como é que fala? Você vai se o casal se prepara assim, então vai gerar um bom filho, né? Vai ter uma boa progenie, como falou, vai ter pessoas qualificadas como o próprio Vidura, Vyasa, Maitreya. E se o mundo enche de pessoas assim, não tem problema. Esse não é o problema. O problema nesse mundo é nascer pessoas desqualificadas, né? Inclusive essa era a preocupação de Arjuna. Fala assim, mas se matarmos todos esses guerreiros, as esposas vão ficar viúvas, e muitas são jovens, e elas podem ser desencaminhadas, e aí pode ter nascimento, Varna Sankara, né? Nascimento nascimento indesejados, né? Que são essa mistura, né, de classes, né? Porque naquela época as pessoas cuidavam muito, mantinham isso, né? Essa preocupação de preservar as castas, né? Então os reis kshatras, eles eram família de kshatras, era uma ordem real que vinha, né, desde tempos imemoriais, assim. Então, assim, tinha toda uma tradição. Então isso influencia, assim. Agora, porém, né, porque a Ásia estava preocupada que eles já estavam sentindo assim como é que fala? Estavam sentindo já os sintomas da Kali Yuga, porque Krishna e Arjuna apareceu no final do Dwapara Yuga, né? No começo agora da Kali Yuga, então já estava
Kali Yuga já estava começando, né? Tanto é que quando Krishna deixou o planeta, tem todo no Srimad Bhagavatam a descrição, Arjuna começou a ver todos os sinais inauspiciosos, né? Ele pressentiu que Krishna tinha deixado o planeta. Ele, o próprio Yudhishthira também, Yudhishthira Maharaj era o rei, né? Ele começou a ver as coisas inauspiciosas acontecendo assim. Aí ele falou, tem uma coisa errada aí. E é verdade, isso aconteceu mesmo. Então ele tinha essa preocupação de não misturar as castas, né? Mas na Kali Yuga, tudo já dançou tudo, né? Kalou Shudra Sambhava. Na Kali Yuga, praticamente todo mundo nasce Shudra. Todo mundo nasce Shudra na Kali Yuga. Por isso que o Sr. Chaitanya falou, né? Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Eva Kevalam, Kalou, na Kali Yuga, Nasteva, Gatinata. Nessa era de Kali Yuga, essa era degradada, não tem nenhum processo mais eficaz do que o cantar dos santos nomes do Senhor Krishna. Não tem nada que funcione na Kali Yuga. Porque na Kali Yuga todo mundo é desqualificado, né? Até os filósofos, até os professores, os eruditos são desqualificados. Eu estava lendo aqui uma aula que o mestre espiritual falando sobre isso, né? Que em outras eras os impersonalistas eles não eram degradados. Nós vemos, por exemplo, o próprio Shukadeva Goswami, que está narrando o Srimad Bhagavatam aqui, ó, ele era um monista. Ele tinha só realização de Brahman. Ele não tinha realização de Bhagavan. Tanto é que nós sabemos, né, no Srimad Bhagavatam, que ele não queria nascer. Ele estava tão assim absorto na transcendência, ele era tão transcendental, Shukadeva Goswami, que ele não queria nascer, embora dentro do ventre da mãe, imagina, uma condição totalmente terrível. Mas ele estava na boa ali, não queria nem nascer. Ele falou, nascimento é com problema, né? Vamos ver com o mundo material. Nós sabemos que Vyasadeva, Shukadeva Goswami é um passatempo, né? Que ele é um papagaio, por isso que o nome Shuka, né? Shukadeva, papagaio divino. É o papagaio de Shrimati Radharani, imagina, um passatempo transcendental aí, que ele entrou na boca da esposa de Vyasadeva, e é uma história, né? Então o que eu quero dizer é que ele era um monista, ele não queria nem nascer. E o pai dele teve que falar, pedir para ele nascer. Até Krishna tem que ver também, Krishna veio pessoalmente. Você tem que nascer, cara. Quando ele teve a garantia de que ele não ficaria em Maya, e aí ele ouviu o Srimad Bhagavatam do pai dele, quando ele ouviu o Srimad Bhagavatam do pai dele, narrado pelo pai dele, no ventre ele ouviu o Srimad Bhagavatam. Aí ele foi, vou pregar. Ele nasceu para pregar o Bhagavatam. Quando ele ouviu o Srimad Bhagavatam, aí ele ficou inspirado. Por isso que tem aquele verso, o famoso, o verso Atmarama Atyamunayo, que o Sr. Chaitanya explicou de muitas maneiras, provando que os tópicos sobre Krishna são transcendentais. Porque os tópicos de Krishna atrai até as pessoas que são liberadas, até as almas liberadas, Atmarama, as pessoas que estão satisfeitas consigo mesmo. Então os tópicos de Krishna são tão incríveis que até as pessoas que já estão na plataforma da liberação se atraem por eles. Então os tópicos de Krishna, os tópicos sobre Krishna, como nós estamos falando aqui agora, narrando o Srimad Bhagavatam, né, que são os tópicos sobre Krishna, o Srimad Bhagavatam está depois da liberação, além da liberação, porque atrai até as pessoas liberadas. Então isso aconteceu com o Shukadeva Goswami, ele ouviu o Srimad Bhagavatam, e aí ele ficou inspirado, ele já nasceu, depois de 18, imagina, 16 anos, né? 16 anos, ele ficou no ventre da mãe, 16 anos. Ele nasceu altamente poderoso, né? Já nasceu e imediatamente ele cresceu. Ele nasceu e cresceu. Imagina que coisa incrível. Ele nasceu e ficou grande. e aí ele nasceu, o pai dele, meu filho, que bom que você nasceu, está aqui. Ele não nem olhou, fala assim que ele já nasceu e foi andando, foi embora. E o pai dele, meu filho, o pai dele Vyasadeva queria fazer todo um ritual, a cerimônia, dar o nome, a cerimônia de iniciação brahmânica, né, do cordão sagrado. Imagina, Vyasadeva,
o compilador dos Vedas sabia todas essas coisas. Mas fala que ele ficava chamando meu filho, espere. E fala que o Srimad Bhagavatam escreve, né? Que só as árvores responderam ao chamado do filho pelo pai. Que as árvores ecoavam. Que Shukadeva Goswami nem olhou para o pai dele, nem olhou para trás, já saiu andando. Já estava assim, ele estava afim de falar de Krishna. Eu queria falar sobre Krishna, mais nada. Não queria saber de nenhuma cerimônia ritualística, nada disso. E ele foi embora, né? E logo depois, aí ele chegou andando, né? Acho que ele encontrou com alguns sábios, mas aí ele chegou à margem do Ganges, onde estava lá o Maharaj Parikshit, perguntando aos sábios, que tinha sido amaldiçoado, né, a morrer em uma semana, perguntando para os sábios lá, por favor, eu quero ouvir falar, eu toco sobre, eu devoto puro, né? Eu quero ouvir vocês falarem comigo sobre Krishna, fala comigo sobre Krishna, porque eu vou abandonar o corpo em uma semana, fui amaldiçoado, então eu quero abandonar o corpo ouvindo sobre Krishna. E todo mundo sabia quem era, os sábios, todo mundo ali sabia quem era Maharaj Parikshit. Ele era nada mais, nada menos que o neto dos Pandavas, neto de Arjuna. Imagina, devoto puro de Krishna, desde o nascimento. Inclusive, o Maharaj Yudhishthira, quando Maharaj Parikshit nasceu, Maharaj Yudhishthira, né, que é o tio ali, né? Mas também ele virou o filho único de todo mundo, porque todos os filhos foram mortos, né? Por Ashwatthama, né? Terrível, né? Então aí o único que sobrou foi o neto, né? Que sobrou, né? Porque o neto ele estava no ventre de Uttara, filha de Abhimanyu, né? Que foi morto, um rapaz jovem que foi morto injustamente na batalha de Kurukshetra, né? Todo mundo juntou contra ele. A história, né? Mahabharata, né? Então Krishna salvou ele no ventre. Então, desde o ventre ele foi protegido por Krishna diretamente. Ele viu Krishna no ventre. Inclusive, o nome Parikshit significa, ele está sempre olhando. Quando ele viu Krishna no ventre, ele ficou assim, encantado com Krishna. Quando ele nasceu, ele já nasceu procurando por Krishna. Ele só queria ver Krishna. Ele ficava olhando para todo mundo. Por isso chama Parikshit, assim, aquele que fica olhando para todo mundo. Ele estava buscando por Krishna. Então foi um grande devoto, né? Maharaj Parikshit. Grande devoto de Krishna. Né? O descendente dos Pandavas. Ele que levou herdou toda a dinastia, toda a herança dos grandes, essa herança, né? Imagina, mesmo, então, de todos os aspectos, né? Tanto seminal, como está falando aqui, do nascimento, né? Um nascimento incrível, um nascimento super incrível, que ele fala que é um nascimento muito raro, né? Assim, na família de devotos, imagina. Então, quando o Maharaj Yudhishthira mandou fazer o mapa astrológico de Maharaj Parikshit, os astrólogos falaram assim, uau! Porque Maharaj Yudhishthira, Maharaj Yudhishthira, ele estava preocupado, porque ele queria largar ele queria ir embora, né? Imagina, ele queria deixar o planeta, ele queria largar tudo. Então ele estava preocupado com a herança, né, que ia ter ali. E aí o sábio falou, não se preocupe, o seu filho, chama filho, né? Porque eles eram pai, como falei, eram 5 pais, único. E nem era filho, era o neto, né? Não se preocupe, grande rei. Esse neto seu, ele não é uma pessoa comum. Ele é um Maha Bhagavata, imagina. É um Maha Bhagavata. Mas olha só. Que Bhagavata é um devoto. É um devoto Bhagavata, um grande devoto. Né? Um devoto puro é um devoto Bhagavata. Um devoto puro de Krishna é um devoto Bhagavata, né? Que está sempre ouvindo sobre Krishna. Mahabhagavata é um devoto, né, de primeira linha, super devoto. Mas um Maha Bhagavata, imagina, um Maha Bhagavata. Isso era o Maharaj Parikshit. Então, eles lá pediram para o sábio, por favor, me instrua sobre Krishna. Os sábios ficaram assim, quem vai? Eu não quero falar, quem sou eu para instruir esse devoto puro? Eles sabiam que ele era um Maha Bhagavata. Quem quer dar instruções para ele? Como é que nós vamos instruir ele? Então eles estavam discutindo, quem é que vai falar para esse devoto puro de Krishna, sobre Krishna, para esse devoto puro de Krishna? Tu sabe, estavam assim discutindo, quem vai ser aqui? Estavam elegendo ali.
Eles estavam confusos mesmo, não tinham chegado a um acordo não. Eis que de repente, eles vê à distância Shukadeva Goswami andando, fala que ele estava vestido vestido pelas 8 direções, norte, sul, leste, oeste, né? Assim, pelas 10 direções, norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, noroeste, sudoeste, para baixo e para cima, né? Então ele estava nu. A forma de dizer que ele estava nu, que ele estava vestido pelas todas as direções. Então andando nu, e ele andava como louco, assim, descabelado. E, inclusive, ele passava por lugares assim, em transe, né, em êxtase, e as pessoas viam, como louco, como surdo e mudo. E as crianças, os moleques jogavam coisa nele, jogavam pedra nele, assim. Fala que ele estava sendo. Tinha umas mulheres e uns meninos andando, jogando coisa nele. Então ele foi aproximando onde estavam os sábios, ele não dava nem para o pessoal jogando pedra nele, né? Rindo da cara dele. Quando as pessoas viram que ele estava indo em direção aos sábios, as pessoas viram os sábios, os meninos e as mulheres estavam correndo. E Maharaj Shukadeva Goswami continuou indo em direção a eles. Né? Maharaj Krishna mesmo. Quando ele aproximou, os sábios viram, e todos os sábios eram qualificados, quando eles viram assim, as características fisionômicas, né, de Shukadeva Goswami, eles entendiam fisionomologia, né, que entende as pessoas pelos traços da pessoa, você pode entender quem é a pessoa. Por exemplo, Uddhava, outro devoto, Mahabharata, um grande devoto de Krishna, Uddhava, ele era da cor de Krishna, ele era da cor de uma nuvem escura como Krishna. Ele tinha os olhos de lótus como Krishna, assim, ele parecia Krishna. Krishna mesmo falou isso, você parece muito comigo. Então, vou mandar você lá para os Himalaias, porque Krishna foi embora antes de ir para os Himalaias. Então, mandou Uddhava, vou mandar você para os Himalaias, porque as pessoas vão ver que você é meu representante mesmo. E eu vou te dar a bênção de você e apaziguar os sábios lá que estavam esperando. Porque Krishna não foi nos Himalaias, em Badarika. Krishna não foi lá, nessa encarnação dele aqui. Mas ele estava lá, como Narayana Narish, ao mesmo tempo. Mas Krishna as pessoas queriam ver Krishna, né, tocando flauta, esse Krishna que toca flauta. Não, Krishna não estava tocando flauta, Krishna estava fora de Vrindavan. Mas queria ver esse Krishna, né, original. Né. Que na realidade é o Vasudeva Krishna, né? Esse passatempo é fora de Vrindavan, é Vasudeva Krishna. Mas é Krishna, é o próprio Krishna. Então, inclusive Krishna mandou Uddhava lá em Vrindavan para assim, apaziguar as golpes que estavam tão tristes. Ele mandou Uddhava encontrar com as golpes. E as golpes entenderam que era uma pessoa especial. Por causa está falando sobre fisionomia, né? A fisionomia de Maharaj, de Shukadeva Goswami, todo mundo sabia que, nossa, as pessoas viram. Não tem nenhuma dúvida. Eles falaram assim, não tem nenhuma dúvida. Essa pessoa, esse sábio, sabia que era um sábio, esse sábio que está vindo aí, ele é qualificado para narrar o Srimad Bhagavatam, para narrar esse passatempo de Krishna para Maharaj Parikshit. Ele não teve nenhuma dúvida. Maharaj chegou, todo mundo já e ficou em volta dele, falou, por favor. E o próprio Maharaj Parikshit já pensou reverência para ele, falou assim, ó sábio, que fortuna estar encontrar com você aqui na hora da minha morte. E os sábios encaminharam ele lá para a asana, né? Já sentou no lugar ali reservado para palestrante. Shukadeva Goswami estava todo, ele foi direto para lá. Ele não foi ornamental, não. E estava todo mundo na assembleia. O próprio pai dele, que tinha andado atrás dele, estava lá também. Narada Muni, todo mundo estava lá, imagina, todos os grandes sábios do mundo, os grandes rishis, Maitreya, Dattatreya, Vashista, todo mundo, todos se imaginar estavam lá. Todos os grandes sábios, tendo chamado Bhagavata aí, Valmiki, todos os sábios que se imaginar estavam lá. Porque todo mundo sabia que Maharaj Parikshit era um grande devoto de Krishna. E ele estava para abandonar o corpo, todo mundo, a notícia correu no mundo, todo o universo, né? A notícia correu longe. Todo mundo veio, todo mundo fala que todo mundo apareceu ali com uma desculpa que estava fazendo a peregrinação. Todo mundo queria ouvir ver a morte de Maharaj Parikshit, porque todo mundo sabia que ele ia voltar para o mundo espiritual, né? E que ele era um super devoto, então seria uma coisa especial. E aí, para completar tudo,
Aí aparece Shukadeva Goswami, do nada, assim. O sábio falando, que arranjo incrível, incrível. Já colocaram ele na raça, aí Maharaj Parikshit fala, olha que fortuna, eu estou aqui na hora de abandonar o corpo e Krishna mandou você, um grande sábio, erudito, assim como você. Meu Deus, né? Todo mundo entendeu ali, né? E que ele era a pessoa especial. E aí ele vai narrar o Srimad Bhagavatam, né? Então, a mesma coisa aqui agora, Vidura glorificou Maitreya, porque Maitreya tinha estado com Krishna, né? Quando Krishna estava deixando esse planeta, as últimas pessoas que tiveram com Krishna foi Uddhava, e Krishna mandou ele embora antes, né? Krishna falou para ele o Uddhava Gita, Krishna narrou toda a filosofia novamente que falou para Arjuna, de maneira mais profunda ainda, está no 11º canto, vamos chegar lá, né? Daqui uns anos vamos chegar lá. O chamado Uddhava Gita, que a maior parte do 11º canto é as instruções de Krishna para Uddhava, incríveis, né? Muito especiais. Então o Uddhava ouviu, e quando o Uddhava estava ouvindo o Uddhava Gita falado por Krishna, Maitreya também apareceu ali, do nada apareceu ali, ele ficou ouvindo, e Krishna deu toda a atenção para Uddhava. Ele não falou nada com Maitreya, porque Maitreya não era um devoto, não era ainda, ele tinha ainda, né, concepções impessoais, né? Ele era um sábio, um grande sábio, mas não estava um devoto puro como Uddhava. Então Krishna deu toda a atenção para Uddhava, falou tudo para ele. E Krishna mandou o Uddhava embora. Quando o Uddhava foi embora, ficou só Krishna e Maitreya, né? Maitreya, e Krishna conversou com Maitreya, assim. E Krishna, aí Maitreya viu toda a história, chegar o caçador, aquele passatempo final ali, que na realidade é uma ilusão criada por Krishna, né? Chega um caçador, Krishna está lá e ele atira uma flecha no pé de Krishna. Fala que esses passatempos são Maushalya Lila, são passatempos ilusórios que Krishna falou para os. Olha, essas histórias que você viu aí da minha dinastia ter ido embora, tudo isso que está vendo aí, tudo isso é ilusório, criado pela minha energia ilusória, não fica preso nisso não. Mas teve tudo isso, ele presenciou, e depois Krishna, ele viu, e Krishna deixou um corpo material, imagina, Krishna deixou um corpo aparentemente material, que não é material também, para as pessoas materialistas falarem, eu sabia que Deus não existe, aquela coisa, né? Krishna deixou um corpo igual dele, e ele mesmo volta para o mundo espiritual. Então as pessoas iluminadas como Maitreya, eles viram Krishna saindo do corpo, saindo daquele corpo, né? E Krishna saindo do mundo espiritual, o semideus glorificando a Krishna, todo mundo assim em êxtase, né? Krishna estava voltando para o mundo espiritual, sim, todo mundo feliz, triste e feliz ao mesmo tempo, né? Porque Krishna estava indo embora. Por exemplo, Vidura, por exemplo, quando ele ficou sabendo desse passatempo que Krishna tinha deixado o planeta, ele ficou assim arrasado. Ele ficou assim, arrasado, né? Então Krishna volta para o mundo espiritual, né, e deixa o corpo, aparentemente, para continuar, para o mundo continuar, né? Rodar, né? Porque se Krishna não tivesse deixado um corpo assim, as pessoas, os ateístas, o que eles iam falar? Krishna voltou para o mundo espiritual, aí o que eles iam falar? Não ia ter argumentos, né? Tem que ter argumentos, né? Um ponto interessante que eu vou falar também, que eu li também, é sobre fé, né? Mesmo para você ser um ateísta, você tem que ter fé. Você tem que ter uma fé. Mesmo os cientistas, materialistas, né? Os fisicistas, né? Eles têm que ter fé nos sentidos dele, tem que ter fé no que estão fazendo aí. E tem que ter fé, assim, inclusive tem que ter fé em coisas que são auto-evidentes, né? Nós temos que ter fé em auto-evidência. Inclusive eu estava falando sobre Aristóteles, ele fala, tem que ter coisas que são auto-evidentes, senão você não consegue parar essa regra, essa dúvida. Eu duvido, você fala uma coisa, a pessoa duvida da sua resposta, e duvida do que você falar. Então o diálogo é sempre para trás, né? Que nunca chega a uma conclusão, porque tudo que você afirmar, a pessoa duvida daquilo, e você prova que aquilo é verdade, a pessoa duvida daquela prova. Então Aristóteles fala que a única forma de parar isso é que nós temos que aceitar que tem coisas que são auto-evidentes. O exemplo mais famoso da auto-evidência é o Sol, né? Você não precisa pegar uma lanterna e procurar o Sol de dia. Então, meio-dia, o céu está limpo, o Sol está a pino, todo mundo está vendo o Sol, né? Só tem 3 pessoas que não conseguem ver o Sol no céu. Um é o cego, né? O cego nasceu cego, então não vê o Sol de jeito nenhum.
Outro é o louco, né? O louco que não sabe o que é o que, né? Uma pessoa louca, imagina uma pessoa louca que você não consegue nem conversar com ela, né? Uma pessoa louca, então não tá vendo nada. E outro é a pessoa que finge, é o fingido, é o mentiroso, né? Que finge que não está vendo o sol. E esses são os materialistas, né? Tudo prova que Deus existe. Toda a natureza está mostrando que tem um controlador supremo, que tem uma inteligência por trás disso, né? Pela física quântica, os cientistas há 100 anos atrás já chegaram à conclusão que tudo que eles tinham teorizado tinha cheio de erros. Que a física quântica mostra, né, que você não consegue separar entre energia e matéria, né? A energia sutil vibração, que é ondas, né, entre ondas e energias, porque o elétron ele comporta às vezes como onda e às vezes como matéria, entre matéria e energia, entende? Então todas as teorias foram furadas, né? Isso foi há 100 anos atrás, mas hoje que o mundo começa a falar sobre isso na física quântica, né, as pessoas comuns. Então, eu quero dizer que mesmo os cientistas, eles têm que ter fé em alguma coisa, né? Né? Então, do exemplo do Sol. Então, o Sol é autoevidente, né? E também Deus é autoevidente, né? Imagina, o próprio Aristóteles, que ele era um materialista, ele não era religioso. Ele falou que Deus é uma necessidade filosófica. Deus, a existência de Deus é uma necessidade filosófica, é uma necessidade lógica. Logicamente tem que existir uma fonte. Ele fala isso, né? Ele fala de unmoving moving. Aquilo que não move, move tudo. Porque tudo tem uma causa, né? Tudo que você vê nesse mundo tem uma coisa que gerou aquilo, não é assim? Gerou aquilo, assim. Então, o Prabhupada até fala, né? Você sabe que você teve um pai, né? Então, aí o seu pai, mas seu pai teve um pai também. Assim você vai regredindo, até chegar em alguém que não teve pai. Essa pessoa é Krishna. Então, o pai original. Então, Aristóteles falou que tem que ter uma coisa que não move e move tudo. Tem que ter, senão a lógica não funciona. Então, nós temos que... Então, ter fé, mesmo para o materialista, ele precisa ter fé. Ele tem que acreditar piamente na ciência, nos seus sentidos de percepção, ele tem que acreditar fiamente. E nós sabemos que é cheio de defeitos. Por isso que a ciência material é cheia de defeitos. Porque eles não acreditam nesses tópicos de Adoksha já, né? Que está além, né, da percepção. Imagina, o devoto como Uddhava, como Vidura, como Maitreya agora, né? Eles aceitam coisas que estão além da nossa inteligência, Adoksha já, né? Krishna fala isso, né, na Bhagavad Gita, que nossa inteligência, ela pode entender aquilo que está além da inteligência. A inteligência vai até um certo nível, mas nós temos que chegar à conclusão que tem algo mais, né? E isso é a transcendência, porque está do outro lado, né? Isso vem pela audição. Você recebe uma autoridade no assunto falar de você de uma coisa, não é assim? Né? Tem um exemplo, né? Que no mestre espiritual, Acharya, ele fala, né? Que quem é que ele fala assim, quem é aqui que já foi na Coreia do Norte? Por exemplo, se você olhar na agência de turismo, quem é que está querendo fazer turismo na Coreia do Norte? Um país totalmente, né, fechado, né? Fechadíssimo, tem um ditador pesadíssimo lá. Então, quem é que está querendo fazer turismo na Coreia do Norte? Então, praticamente ninguém conhece a Coreia do Norte. Mas quem duvida que exista tal lugar como Coreia do Norte? Ninguém duvida, porque as autoridades, né, da mídia mostram, todo mundo sabe que existiu, que a Coreia antes era uma Coreia só, que foi dividida, Coreia do Sul, Coreia do Norte, e que a Coreia do Norte tem um ditador pesadíssimo lá. Todo mundo sabe disso. Nós nunca estivemos lá, mas nós temos fé na reportagem, nas matérias sobre isso, nos estudos, na história, nos livros, né, que falam sobre isso, né? Exatamente. Inclusive é interessante ter até uns filósofos, uns pesquisadores falando sobre isso, né? Que a tendência que a Coreia do Norte, a tendência geopolítica, uns estudiosos sobre isso falando que
É inevitável que as Coreias vão voltar a se unir novamente. Esqueci o nome desse cientista falando sobre isso. Inclusive, estou falando aqui para o Rio, falar para vocês, né? Porque nós sabemos, né, que o Rio de Janeiro, vocês são cariocas, vocês sabem, né? O Rio de Janeiro foi a capital do Brasil por muitos anos, né? A gloriosa capital do Brasil, né? Rio, né? O Rio, olha o Rio antigo aí, né? Imagina o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro há 60, 100, né? 80 anos atrás, como é que era? A beleza do Rio, né? Assim, é incrível, né? A capital do Brasil, imagina. É uma cidade maravilhosa. E depois os políticos, com a política deles, eles roubaram, tiraram do Rio e levaram para Brasília, imagina, um lugar que tem nada a ver. Então os filósofos falando que Brasília é um local, terra ruim, e a construção de Brasília foi tão cara, imagina, que era um lugar tão inóspito, tão terrível, que até tijolos eles levavam de avião. Imagina, levar tijolo de avião para construir Brasília, imagina. Que preço que saiu para construir aquela capital. Então, esse pesquisador falando, né, que naturalmente o Rio vai voltar a ser a capital do Brasil, porque o Rio continua, inclusive tem departamentos do governo até hoje funcionando no Rio, né, assim, Banco Central, assim, vários departamentos do governo funcionam no Rio, porque é um lugar das pessoas. Os políticos tiraram do Rio porque a tendência dos políticos é ser corruptos mesmo, né? Então eles querem ficar longe do povo. E Brasília é meio isolado, né? Agora não é nem tanto, mas é um lugar isolado, no meio do nada, né? Do sertão ali. Mas a tendência é voltar para o Rio, porque o Rio é a cidade mais influente, né? É a cidade mais influente do Brasil, o Rio de Janeiro. São Paulo é uma coisa à parte. São Paulo é assim, São Paulo é autossuficiente, né? Mas todo mundo vai gostar. Ele fala, todo mundo vai gostar, mesmo São Paulo, Minas Gerais, vai gostar que a capital do Brasil volte um dia a ser o Rio de Janeiro. Só fazer esse comentário aqui para vocês, né, os cariocas, né? E vai ser incrível, vai ser bom para todo mundo. Bom para todo o Brasil, na realidade. Então, pessoal, então é isso. Sobre a autoevidência, né? Então essas coisas, a existência de Deus, Aristóteles fala que é lógico que tem que existir Deus, né? Então, mesmo que você seja um ateísta, você tem que aceitar que tem uma origem de tudo mesmo, né? Ateísmo nem é filosofia, porque o ateísmo ele é autocontraditório, né? Como o meu mestre espiritual fala, o que é ateísmo? Você acredita que não existe uma pessoa onisciente, onipresente, onibenevolente, não existe essa pessoa, né? Onipresente, onipotente, não existe. Então, se não existe uma pessoa onisciente, porque você é ateísta, né? Se ninguém é onisciente, então você não pode afirmar que Deus não existe, porque essa afirmação é autocontraditória. Essa afirmação é uma afirmação, como é que fala? É uma afirmação que você está impondo, é absoluta, é uma afirmação absoluta. Se não existe verdade absoluta, se você é ateísta, então você não pode fazer uma afirmação absoluta que Deus não existe. Então ele fala que a filosofia ateísta é totalmente ilógica, ela não tem lógica, ela mesma se contradiz. Então você pode ser um agnóstico. O que é agnóstico? Agnóstico eu não sei, você não sabe. Pode ser, pode não ser, entendeu? Agnóstico é isso, né? Você não sabe, mas você não afirma que eu não sei que existe, né? Eu não sei se Deus existe ou não. Aí você pode progredir, mas a filosofia ateísta não funciona. Então o ateísmo está fora, descartado. Então Deus logicamente tem que existir. Então, assim, é argumento, né, filosófico. O maior filósofo falou isso, que nem era, que era materialista, não era devoto em nada. Aristóteles, por lógica, né? Então é isso. E aqui Maitreya está super feliz da vida, porque Vidura, né? Vidura é super inteligente, com as perguntas incríveis. Ele sentiu que Vidura queria saber sobre Krishna mesmo, né? E porque Vidura estava em muito sentido, que Krishna tinha acabado de deixar o planeta, não é isso? Vidura estava sofrendo, assim. Ele queria ouvir mais sobre Krishna, um devoto puro, né? Como a Ishka de Prabhupada. A Ishka de Prabhupada é uma sociedade de devotos puros, né? Assim? Prabhupada falou aqui, só tem devotos puros, pessoal. Se você não é puro ainda, pode acreditar que você está no caminho da pureza. Porque aqui, na Ishka de Prabhupada, aqui é só devoto puro. Prabhupada falou isso, aqui é uma escola de Paramahansas. Nós somos um protótipo ainda de um devoto puro, de um Paramahansa, mas nós somos na escola, essa é a escola. Quem aceita Prabhupada como fundador Acharya da ISKCON, quem segue Prabhupada
ou pelo menos está tentando seguir Prabhupada. Não precisa nem estar seguindo ainda, está tentando. Aceita que Prabhupada está correto, aceita as regras e regulações da consciência de Krishna, mesmo que ela não consiga ainda, mas só dela apreciar, ela já tá no caminho, né? Como Krishna fala, né? Como fala, Rupa Goswami falou, a Dokshaja, da taça do sangue, né? A Doshradá, da taça do sangue. Primeiro você tem que ter fé. Você nem sabe ainda se é verdade ou não, mas você tem uma atração preliminar. Então, quando a pessoa se atrai pela consciência de Krishna, pela isca de Prabhupada, ou qualquer pessoa que se atraia, ela já está no caminho da perfeição. Então, nós somos iniciados, ou nós somos aspirantes, vamos dizer, sermos iniciados na isca de Prabhupada, nós estamos já no caminho da perfeição, porque aqui não tem outra coisa além sobre Krishna. Prabhupada só fala sobre isso, né? Só sobre Krishna e voltar para o mundo espiritual, né? Voltar de volta ao lar, de volta ao Supremo. Nós temos que nos preparar, cantar nossa japa, cantar Hare Krishna. Só fala sobre isso. Então essa é uma escola de devoto puro. Então nós somos muito afortunados. E quem nasce filho de devotos, então, outro ponto importante aqui, nascer como filho de devoto, né? Imagina a pessoa, um casal prepara para ter um filho. Que já fala, são os yogis. Que já fala, que ajuda por Krishna. O que acontece com a pessoa que ela larga a vida material e tenta a vida espiritual e cai? Ela fica uma nuvem fendida, e aí? Ela vai para onde? Ela não alcançou a perfeição espiritual, largou o materialismo, então ela não é uma coisa nem outra. Que ele falou, Arjuna, não se preocupe. Uma pessoa que faz o bem, ela nunca encontra com o mal, Arjuna. Nunca vai encontrar com o mal. E a pessoa um transcendentalista que caiu, depois da prática espiritual, primeiro ela vai aos planetas celestiais, onde vai desfrutar como nada, e depois ela nasce em uma família rica, aristocrática, uma família de brahmanas, né? Assim, ou então ela pode nascer até numa família de Vaishnavas, de devotos, que já fala, de transcendentalistas. E fala, esse nascimento específico aí é raríssimo. Nascer de família rica, família intelectual, bem sucedida, isso já é auspicioso. Mas nascer de família de devotos, de transcendentalistas, os devotos são maiores transcendentalistas, uau! Nascer filho de devoto, a pessoa dentro do ventre já está ouvindo uma ramanta, já está o Kisa, já está dentro do ventre ali, imagina. A mãe toma praçada, então tudo é auspicioso. E aqui fala, né, que o casal deve preparar, cantar japa, cantar muita japa, muitas voltas extras, né? Cantar 64 voltas de japa. Se o casal cantar 64 voltas de japa antes de gerar o filho, vai ser incrível, né? Tá bom? Então é isso. A mensagem para hoje é essa. Vamos ver o pessoal aqui. Marcos, Maria, Branquinho, Hare Krishna, reverências. Reverência, Marcos, tudo bom? Haribo, bom dia, Vaishnava, presidente. Sérgio, Pacheco, Hare Krishna. Rosana Silvares, Rosana, Haribo, Hare Krishna. Haridasha, Jai Prabhu, reverências. Marcos, Prabhu Chaitanya, como considerar como modelo os devotos puros se em suas eras, não, se em suas eras a moral é outra completamente diferente? Por si, em suas eras, a moral era diferente. Ao ouvir as glórias do Senhor, percebi que reis mantinham relações sexuais com servas, brahmanas, amaldiçoam pessoas, entre outros exemplos. O Marcos está cheio de dúvida, né, Marcos? Ó, Marcos, como falei, Kali Yuga, cara, Kali Yuga, a pessoa fala, você pode ser a pessoa mais degradada do planeta, mais degradada, mas se você, uma hora da sua vida, caiu a ficha, fala assim, puxa vida, como é incrível os devotos de Krishna. Eu queria ser um devoto, eu quero ser um devoto. Como você tomar essa decisão, eu quero ser um devoto. Eu sou caído, não tenho nenhuma qualificação, eu quero todos os princípios. Sou o cara mais caído do planeta, mas eu quero ser um devoto de Krishna. Eu vou ser um devoto de Krishna. A partir de hoje eu vou começar a me esforçar para ser um devoto de Krishna. Os Vedas falam que você já é uma alma liberada. E você já herdou, você já tem direito a herdar o mundo espiritual, imagina? Quando a pessoa toma essa decisão que eu vou voltar para Krishna, eu quero voltar para o mundo espiritual, você já está garantido.
Imagina. Então, isso é isso que Prabhupada. Agora, com relação aqui, relações sexuais com servas, brahmanas, uma pessoa, outros exemplos, né? Então, mas tudo isso aqui, esses passatempos aqui são incríveis. No caso dos brahmanas, né? Aqui é uma história cara, muito especial. Primeiro que Vyasadeva, ele nasceu de Satyavati com Parashara, o grande sábio Parashara, imagina. Porque ele tinha que nascer, porque ele que vai narrar os passatempos de Krishna, né? Tudo nós estamos falando aqui hoje é misericórdia de Vyasadeva, né? Então ele ia encarnar, é um avatar, ele ia nascer, ele tinha que nascer. Então Parashara Muni é um grande sábio. Ele entendeu que um avatar seria filho dele. Ele entendeu isso, e Krishna nasceria dele. Então ele estava procurando uma esposa, né? Uma mulher adequada, uma esposa adequada. E ele andando assim, aí ele chegou à margem desse rio lá, acho que é o rio Sarasvati, acho que é. E quem estava lá, nada mais nada que essa Satyavati, que era filho do rei lá de Chedi, que é o nome dele, né? Era filho do rei de Chedi. Mas acontece que eles tiveram que esconder a filha, porque eles sabiam, toda essa história, eles sabiam que ela seria mãe de um grande avatar. Então eles esconderam ela, porque na época a Terra tinha sido invadida por Asuras, né? O próprio, né, Jarasandha, essa galera já estava nascendo ali. Jarasandha, Kamsa, essa galera do mal estava nascendo. Então eles já estavam perseguindo os brahmanas, eles queriam acabar. E todo mundo percebeu que Krishna, todo mundo sabia, até os demônios sabiam que Krishna ia aparecer. Então o Vyasadeva veio um pouco antes, né? Então eles levaram ela para um local que ninguém ia desconfiar. Eles levaram a ficar aos cuidados de pescadores. Então ela foi criada por pescadores, imagina, Satyavati. Mas ela era princesa. Então toda essa história, né? E aí Parashara Muni pegou esse local e ela estava lá trabalhando, ela feliz da vida. Todo mundo gostava dela, até os sábios gostavam dela, porque ela era muito especial, uma mocinha muito especial, muito bela. E aí Parashara, quando olhou para ela, ele sacou, essa menina, essa moça, é a mulher qualificada para ser a mãe do avatar. E ela mesmo. Ele pressentiu no coração, né? Paramatma ali, ó. Aí ele sentiu, falou assim, olha... Ele conversou com ela, falou para ela, olha, porque ela visitava lá, o Mahabharata contado pelo meu mestre espiritual, mais detalhes, né? Ela lavava praçada para os sábios lá, né? Os sábios gostavam dela, né? E aí Parashara estava lá, e Parashara estava na forma de um jovem, né? E ele olhou para ela e falou, essa menina, aí chamou, queria passar com ela, falou, olha, você tem que... Eu sou Parashara Muni, né? Mas Parashara? Porque ele era famoso, né? De outras eras, imagina. Mas como é que você está? Eu me transformei no jovem, porque para não chamar atenção, mas você tem que ser minha esposa. Nós temos que gerar um filho. E vai ser uma encarnação de Krishna. E ela, uau! Você viu o que fazia? Mas como é que eu vou fazer? Eu sou uma virgem, sou uma mocinha. Não... Fala com meu pai. Falou, não, ninguém vai ficar sabendo. Você vai ficar, depois que você vai ter essa criança vai nascer e você vai ficar virgem. Né? Então, eles foram para o meio de um lugar lá, na ilha, por isso que Vyasadeva chama Dwapayana, né? Ele nasceu no meio das ilhas, né? E ninguém vai saber. Então, Parashara criou assim, apareceu o tempo ficou nublado, assim, apareceu fogos, como é que fala? Chama aí. Aquela neblina, uma neblina assim, fortíssima, ninguém via nada, você não viu um palmo na frente. E aí eles tiveram essa relação ali, né? Ninguém conseguia ver, porque tinha um sábio meditando lá perto, mas ninguém conseguia ver os dois. Tiveram relação aí, Vyasadeva nasceu na hora. Ela teve a relação, assim que tiveram a relação, Vyasadeva nasceu e já cresceu. Imagina, poder místico, né? Era uma encarnação de Krishna. Ele falou, minha mãe, eu estou indo embora. Ela falou, meu filho, assim, minha mãe, eu estou indo embora. Olha, o que você quiser, quando você precisar de mim, só me chamar. Você pensa em mim que eu venho. E ele foi embora. Eu tenho muita pressa,
tenho que, né, narrar os passatempos de Krishna. Então, isso é Vyasadeva, né? Então, essa é a história. Então não é uma pessoa comum. E aí, aconteceu, andou, a coisa andou. Satyavati, depois ela casou com o Maharaj Shantanu, e os filhos, e aconteceu que os filhos de Shantanu, Bhima, os filhos de Shantanu tinham que continuar a geração. E Bhima fez um voto de não ser celibatário. Então Bhishma Deva fez um voto de ser celibatário. Então aí complicou. Então ele era o filho herdeiro de Maharaj Shantanu. Então aí o que aconteceu é que aí como é que fala? Bhishma Deva foi lá e pegou e trouxe as mocinhas para casar com os irmãos dele ali, né? Filho de Satyavati, né? O Maharaj Shantanu. Mas aí, como é que fala? Aí o que aconteceu? Os rapazes, um ficou doente e morreu, né? Ficou muito encantado pelas mocinhas, morreu jovem, e o outro, acho que Vitita Vira, é assim mesmo. Tinha um Gandharva, um semideus, Gandharva, que tinha o mesmo nome. Ele encrespou com assim, não pode ter no universo duas pessoas com o mesmo nome que eu ou você. Ele desafiou o Kshara com a luta e ganhou e matou, porque os Gandharvas são superiores a seres humanos. Então ficou sem descendente. E aí foi aí que a Satyavati falou, meu Deus, ela insistiu para Bhishma Deva ter filho. Você tem que gerar um filho, cara. Cara, você tem que gerar um filho. Como é que vai fazer? Ele falou, não, meu voto, ele é tão radical assim, pode cair planeta. Imagina, esse foi terrível também, né? Foi um voto terrível que ele fez, né? E aí, aí ela falou assim, olha, eu tenho uma bênção. Aí contou a história, eu tive um filho antes de casar com seu pai. Ela contou toda a história. Foi tudo, uau, todo mundo surpresa, surprise, né? Maharaj Shantanu já tinha deixado o planeta já. E aí ela fala assim, Vyasadeva é meu filho. Ele chamou ele, veio. E ele foi, e aí foi para ter filho com as noivas. Inclusive uma voltou, eram três, né? Amba, Ambika, Ambalika, né? Amba voltou, e depois Amba porque Bhishma pegou as três mocinhas, né? E Amba já tinha sido prometida. E depois a Amba ficou sem, ninguém queria aceitar ela mais, e aí ela ficou revoltada, ela foi para os Himalayas, ela queria matar Bhishma Deva, foi ele que raptou ela. Então as outras duas que sobraram, Ambika e Ambalika, então Ambika, quando ela soube que ela ia ter filho com Vyasadeva tudo, imagina, veio dos Himalayas, aquele sábio, ela ficou com o olho fechado, ela queria nem ver. E aí nasceu Dhritarashtra, cego, porque ela ficou com o olho fechado. Aí todo mundo, cego não pode. Aí ela chamou, meu filho veio de novo, aí ele veio novamente. Aí tem até o filho com a jovem, que é a Ambika, né? Ambika e Ambalika. Ambalika falou, não pode ficar com o olho fechado, não, ficou com o olho aberto. Ela ficou com o olho aberto, olhando para o sábio. Mas ele era uma figura muito estranha, e ela ficou assim, morrendo de medo dele. Ela ficou com ele, então ela ficou pálida, por isso que nasceu o Maharaj Pando. O pai dos Pandos era Pando. Ele era pálido, né? E todo mundo achava, ele nasceu tão branquelo assim, ele é doente. Não pode, um rei doente não pode. E aí, o que aconteceu? Né? Aconteceu, e aí, ela não tem chamado, não tem que Vyasadeva tem que vir novamente. Aí ela chamou novamente Vyasadeva, ele veio, minha mãe, olha, essa é a última vez, tá? Um sábio não pode ter mais 3 relações, assim, não pode. Aí vai ser com a primeira de novo, Ambika. Ambika falou, o quê? Ela já ficou horrorizada com ele, né? Com o olho fechado. Então ela foi e chamou a serva. Ela que fez a tramóia lá, que escondeu, preparou para a Vyasadeva, né, ter relação com ela, mas ela colocou a empregada dela no lugar dela. E a serva, você vai ter filho com Vyasadeva. Ela era uma devota, ela falou, uau, que fortuna, eu vou ser mãe do filho de Vyasadeva. Meu Deus, ela ficou tão feliz da vida.
Né? Aí nasceu Vidura, um grande devoto, iluminado, intercedeu, eu fico muito feliz com ela. Mas ela era uma empregada, por isso que Vidura, né? Nasceu filho de uma empregada. Essa é a história. Entendeu? Então é isso aí. Vamos ver aqui, entendeu? Vamos lá. Raridade. As crianças e mulheres que estavam zombando de Shukadeva Goswami chegaram a ver os sábios reverenciá-lo e ficaram impressionados. Não, elas ficaram, tem muitas versões dessa história, mas o ponto é que elas ficaram assim, eles ficaram com medo, né? Elas entenderam que Shukadeva Goswami não era uma pessoa comum, né? É um sábio, elas ficaram assim, envergonhados, né? Eles correram de vergonha, ficaram com vergonha mesmo, né? Não ficaram assim felizes, ficaram com vergonha. Estavam jogando pedra no sábio, o maior sábio. Até os sábios reverenciavam ele, então eles ficaram assim arrasados. As crianças foram embora. O rio está dominado pela milícia e teve seu representante no poder maior, presidente da República, como um bom. O rio estava dominado pela milícia e teve seu representante no poder maior, a presidência da República, como Bolsonaro. Olha, Marcos, eu não estou defendendo ninguém, tá? Nem esquerda nem a direita, né? Muito antes pelo contrário. Não sou contra nem a favor, nada. O mestre espiritual falou que os devotos da ISKCON, como eu falei, a ISKCON é devotos puros, né? Nós temos que ser devotos puros. Nós temos que defender a Prabhupada, nenhum partido político, cara. Nenhum partido político vai resolver o mundo. Ninguém vai salvar o Brasil, ninguém vai salvar o mundo, muito menos o Brasil. Nenhum político, imagina esses políticos, nem esquerda, nem direita, nem do centro, nenhum deles. São materialistas, cara. Quem vai salvar o Brasil, quem vai salvar o mundo, somos nós, Vaishnavas. Por incrível que pareça, somos nós. Nós que vamos salvar o mundo. Porque nós temos esse conhecimento. Por isso nós temos que pregar. Por isso que Bhaktisiddhanta falou para Prabhupada, e Prabhupada desse argumento. Como é que o Bhaktisiddhanta falou? Você é um jovem, tem que pregar a consciência de Krishna nos países de língua inglesa, salvar, pegar um ocidental aí. E Prabhupada falou, Prabhupada, na época ele era um militante, ele era um político, seguia o Mahatma Gandhi, usava até a roupinha do Gandhi também, aquela tanguinha ali do Gandhi. E quem é que vai ouvir a Índia? A Índia é um país ainda, como é que fala? É uma república, é uma colônia britânica, quem vai ouvir a gente? E a resposta de Bhaktisiddhanta, Prabhupada falou que qualquer pessoa faria essa pergunta, mas a resposta de Bhaktisiddhanta tirou todo mundo, tirou o Prabhupada do eixo. Olha, essa mensagem do Sr. Chaitanya, essa mensagem de Krishna, é tão importante, tão urgente, que não pode esperar por nenhuma decisão política, nem britânica, nem hindu, nada, nem libertação da Índia. Essa é uma emergência, não depende de nada disso. Essa foi a resposta de Bhaktisiddhanta. O Prabhupada ficou sem palavras. O Prabhupada falou que ele ficou feliz de ter sido derrotado pelo Bhaktisiddhanta. Então ele já saiu dali, na hora ali ele já parou de seguir o Gandhi na hora. Ele falou, que isso, eu, Mahatma Gandhi, que idiota que eu sou. Tem que seguir, tem que pregar a consciência de Krishna. Então nós temos que, a nossa bandeira, cara, não é esquerda nem direita, nossa bandeira Vaishnava. Nós é que vamos salvar o mundo, viu? Esquece qualquer coisa aí, né? Rio de Amuná, Parashara, encontra Satyavati, filho de Pedro Basso. Isso, Haridasha. Obrigado, Haridasha. Rio de Amuná, né? Ótimo. Eu falei Satyavati. Eu falei Rio Satyavati, né? Não, eu confundi. Satyavati é a princesa. Rio de Amuná, ótimo. Haridasha. Satyavati foi educada pelo sábio. Isso. Haridasha está sabendo, não? Satyavati era a princesa mais qualificada na época por pertencer, para receber Vyasa Deva. Isso. Por isso que quando o Parasha viu, quando ele bateu o olho nela, ele falou, nossa, essa é a mulher que eu procuro para ser a mãe da encarnação do Avatar. Aí, isso mesmo. Titangada foi o primeiro filho de Satyavati. E morreu pelo Gandharva. Nome. Morreu de uma enfermidade. Isso, então eu confundi. Titangada. A Haridash está sabendo mais que eu, tá vendo? Obrigado, Haridash. Obrigado, Prabhu. Então, Vichitravirya que morreu primeiro. Vichitravirya, fala que Vichitravirya ele ficou muito apegado às princesas. Então ele
ele era meio desregulado, né, nas atividades sexuais, então ele adoeceu e morreu rapidinho. E Titângada, então é Titângada, desculpa aí. Titângada, então que era o nome do Gandharva, falseguento, né? Imagina. Não pode ter duas pessoas com esse mesmo nome, ou eu ou você. E aí ele derrotou Titângada. É isso. Hare boa. Tá bom? Então é isso, pessoal. Então, Hare Krishna, né? Que legal, né? Então, participação aqui dos devotos, Haridashana, Hare boa. É isso mesmo. Tudo bem. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado a vocês aí pela audiência. Muito obrigado a todo mundo que vai ver depois, né? Hare Krishna, já passei da hora já. Já fiquei empolgado aqui, passei da hora. Então nós vamos encerrar aqui, tá certo? Muito obrigado a todo mundo, obrigado pelo Paravion, obrigado a vocês aí, obrigado pelo Haridasha pelas suas informações, pelas suas correções. Obrigado. Mas é isso, né? A mensagem foi dada, né? Como o Prabhupada falou, como fala o Srimad Bhagavatam, mesmo de dita de maneira imperfeita, a mensagem tem que ser transmitida, né? Nós temos que manter essa garra aí de pregar a consciência de Krishna, mesmo falando de maneira imperfeita, mesmo que a gente cometa alguns erros, mas isso aí é o de menos. O negócio é propagar a consciência de Krishna, tá bom? Então, obrigado, Hare Krishna, todas as horas, Srila Prabhupada aqui, Jai, Hare Krishna, Gora.